Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos abordar a medicina germânica com o Jorge Malheiro. Uma conversa fora da caixa que vos vai surpreender nas perguntas e certamente nas respostas. Iremos falar da visão e abordagem da medicina germânica relativamente às patologias causadas por vírus como o herpes, sida, estirpes de influenza e, claro, do vírus da narrativa oficial que tanto tem dado que falar. Iremos também falar de cancro e de como a medicina germânica, sem ser intrusiva, tem obtido grandes resultados. Devido ao seu conteúdo polémico, relembro que esta entrevista está disponível na íntegra apenas no nosso canal oficial em conversasdalma.tv. No YouTube só terão acesso à primeira parte desta entrevista. A totalidade da entrevista só está disponível no nosso website em conversasdalma.tv. Lembrem-se que podem apoiar o canal com donativo se gostam do nosso trabalho e podem fazê-lo por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se também de colocar um like, que é bastante importante, e também partilhem este vídeo com os vossos amigos. Os nossos episódios mais polémicos, já sabem, estão disponíveis apenas no nosso canal oficial em conversasdalma.tv. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a muitas entrevistas e vídeos interessantes e fora do sistema. Para quem está no nosso canal oficial, continua a assistir. Vamos agora conhecer o nosso convidado e a medicina germânica. Jorge Malheiro, bem-vindo ao Conversas da Alma. Obrigado. Jorge, o teu percurso é extenso, por isso podes resumir assim rapidamente o que é para ti mais relevante na tua formação. Muito bem. Portanto, eu trabalho com medicina germânica, está a fazer agora 15 anos. Eu fiz várias formações em termos de... Percorri um bocadinho desde a parte da hipnose, a parte de trabalho, tudo aquilo que é a parte da mente, formação também em algumas terapias que me podem e que me ajudam na debilitação de algumas questões que existam nos pacientes que chegam até mim. Uma delas é a MDR, por exemplo. Tenho formação também em terapias de vidas passadas. Tenho várias formações feitas em medicina germânica. Algumas, ou a maior parte fora do país, uma vez que aqui no país só a pessoa que me indicou a medicina germânica há 15 anos atrás é que tem uma grande formação e é uma das primeiras, um dos pioneiros na medicina germânica, e tanto todo o meu conhecimento foi muito baseado naquilo que era a experiência e o conhecimento dele. É uma pessoa muito conhecida cá em Portugal em termos de medicinas alternativas, é o pai de algumas delas, e foi por aí. Ok, tu Basicamente é podes isto. dizer quem é esse pai ou não vale a pena? Sim, posso. Espero que ele não se importa. É o José Marques da Nova. Ok. Ele é uma pessoa muito pouco conhecida, mas é uma pessoa que em 74 trouxe, por exemplo, cá o Michio Kushi, que deu origem à macrobiótica em 75. Portanto, ele já era correspondente dele, nessa altura, em 74. Ele esteve cá em Portugal em 74. Fantástico, fantástico. Jorge, eu tenho aqui muitas perguntas, aliás, já disse aos nossos espectadores no início, temos aqui muitas perguntas polémicas, mas vamos começar com a parte da medicina germânica, concretamente. Como é que nasceu a medicina germânica? Portanto, a medicina germânica nasceu já está a fazer praticamente 40 anos, através de um médico cientista, e da sua esposa também, que era médica, e trabalhavam os dois na Universidade de Tübingen, na Alemanha, portanto, numa universidade onde tinham a parte de oncologia. E por um infortúnio, que eu não vou estar aqui a resumir muito a história, mas quem quiser também pode procurar e terá essa informação, porque existe muita informação, notícias sobre o que aconteceu. Portanto, um dos filhos do Dr. Hammer, o Dirk Hammer, foi baleado em Itália. E acabou por passar um período de 2 meses entre coma e acordado, até que ao fim de 2 meses faleceu. Com este falecimento, houve aquele processo todo doloroso, o funeral, aquelas coisas todas. Quando o Dr. Hammer volta à universidade, é-lhe diagnosticado um cancro num testículo e à sua esposa é diagnosticado um cancro no ovário. Logicamente, como médico e cientista, isto para ele deixa-lhe ali algo no ar. Ele depois mais à frente diz que o próprio filho em sonhos veio ter com ele e disse ao pai para investigar aquilo que tinha acontecido, seguindo aquele caminho.
E então aquilo que ele fez foi, perante aqueles 20 mil pacientes que ele tinha na Universidade de Tübingen, pacientes oncológicos, foi tentar perceber se todas as pessoas que tinham tido o mesmo tipo de cancro que ele teve e que a esposa teve, o que é que lhes tinha acontecido na vida, e é aí que ele descobre Qual o que, trauma que originou isso, é isso? precisamente, e ele descobre que então estamos aqui perante um erro em termos de medicina, daquilo que nós julgamos ser a medicina, porque afinal tudo isto responde aos mecanismos biológicos, que são iguais para nós, são para os animais e para as plantas. Portanto, uma coisa muito mais simples do que aquilo que nos querem fazer parecer. Claro que sim, sem dúvida. Temos sido sempre enganados e até um dia que as pessoas despertem totalmente. Eu sei também que na medicina germânica vocês têm as tais 5 leis de Hammer, que o doutor na realidade criou. Em que é que consiste cada uma delas? Sim, eu vou-te falar das duas primeiras, que são as mais importantes e são aquelas que, que mais facilmente se consegue transmitir. As outras são verificações, não são tão importantes aqui. Mas, por exemplo, a primeira lei é dividida em 3 critérios. O primeiro critério tem a ver com, ou seja, eu não consigo ter nenhum tipo de chamada doença se não existir uma triade, que é o conflito em si, o cérebro e o órgão afetado. Portanto, isto é fundamental e isto é aquilo que o Hammer conseguiu provar não só em tribunais em França como na Alemanha, através de taques cerebrais. Ou seja, eu através de um taque cerebral consigo facilmente identificar as causas ou o que é que aquela pessoa está a passar, não só em termos da dita saúde, como também em termos de vida. Okay? Tu estás a Portanto, o doutor... falar neste caso, desculpa interromper-te, Força, força. estás a falar neste caso de um ataque ao crânio, é isso? Um taque cerebral, sim. Ok. Uh, sim, porque depois temos vários níveis em termos de cérebro, desde o cérebro reptiliano, depende do que é que estamos a ver, ou seja, depende qual é a parte do cérebro que controla aquele órgão, Ok, ok. ok? E tu Portanto, consegues identificar isso nas tuas consultas? Ou seja, imagina que a pessoa leva-te um ataque ao crânio, não é? E tu sim, consegues, através desse ataque, tu consegues identificar qualquer distúrbio que esteja realmente a originar-se no cérebro, que depois tem a sua sim. consequência no corpo físico. Sim, sim, porque assim conseguiria se as pessoas trouxessem o tal taque cerebral que referes. A questão é que a partir do momento em que estás na fase de conflito, o taque cerebral vai-te aparecer uma coisa que para quem faz taques cerebrais é considerado um artefacto e é desvalorizado. O que acontece é que na fase de cura, nesse mesmo local, vai-te aparecer um edema que é dado como um tumor cerebral. Portanto, faz parte da parte de cura do próprio cérebro. A questão é que eu muitas vezes não posso, não só não peço que me tragam, como peço que não façam, porque se estiverem numa fase de cura, chegarem a um médico e pedirem um taque cerebral, vai-lhes ser identificado um tumor cerebral. Portanto, eu muitas vezes tenho que proteger o paciente para que isso não aconteça. Ok? Nos Ok? idosos, por exemplo, nos idosos, por exemplo, isto faz em termos de neurologia. Portanto, o neurologista pede um ataque ao crânio para perceber até que ponto é que o cérebro, neste caso, está danificado e de como é que pode diagnosticar isto na medicina tradicional. Que eu, Sim. pessoalmente, como os meus pais estavam na ciência, tive acesso a ela desde muito cedo e, para mim, enfim, já ultrapassei essa fase e trato-me de formas completamente diferentes e que têm mais a ver com a medicina germânica. Mas falando, portanto, das diferenças fundamentais entre a medicina germânica e a medicina tradicional, em que é que a medicina germânica se destaca por questionar o saber da medicina, da biomedicina e a sua intervenção no corpo humano e focar, sobretudo, na origem das doenças? Sim, porque, pronto, desde logo não tens o caráter doença, tens o caráter conflito. E o conflito, tu para entrares em conflito, é relativamente fácil de conseguires compreender como é que se estás em conflito ou não. Desde logo a qualidade de sono reduz-se. Isto é logo um dos alarmes, é eu não dormir as horas que devo dormir. Portanto, eu tenho logo aí um disparo em que o meu inconsciente está preocupado para eu resolver um problema. A melhor maneira de me resolver um problema é dar-me mais horas diurnas, não é? Porque eu não vou Mais resolver um horas problema diurnas? diurnas, sim, para poder resolver o problema, não é? Porque se eu tiver mais horas noturnas, eu não estou a resolver o problema, estou mais tempo a dormir. Então o que é que ele vai fazer? Vai-me reduzir logo as horas de sono para eu poder ter mais tempo disponível para resolver o problema que estou a enfrentar, seja ele qual for. Portanto, isso é um dos alarmes principais.
E a maioria das Bom, pessoas que agora quase dormem mal. A gente sabe que há muitas causas e fatores externos que agora estão a provocar esta agitação nas pessoas. Pronto, não vamos falar hoje das radiações eletromagnéticas, nem de tudo o que nos bombardeia, hoje em dia, não é? E na cidade sobretudo, mas porque é que achas, portanto, estas pessoas estão todas se queixam que dormem mal, já não dormem tão bem, não dormem uma noite completa. O que é que achas, a que é que achas que isso se deve na tua perspectiva? não, é assim, além desses fatores todos que tu estás a enumerar, logicamente, na parte da medicina germânica, que é aquela que estamos aqui mais a falar, desde que eu tenha uma condição em que não estou a dormir às 8 horas ou 9 horas, depende também da pessoa, varia muito, há pessoas que só dormem, ou sempre dormiram 7 horas, não é? Mas se eu tenho uma qualidade de sono alterada, se eu estou completamente focada, na resolução de um problema, portanto, estou a viver um conflito que eu preciso resolver, seja ele qual for, não é? Pode ser um conflito com os meus filhos, pode ser um conflito no meu emprego, pode ser um conflito com a minha companheira, pode ser um conflito com o Estado, pode ser um conflito, pode ser um conflito com o vírus que anda no ar, não é? Eu tenho medo daquele vírus que anda no ar e que me pode Sim, matar, não é? sim. Não é o meu caso, Uh, mas sim, sim. Sim, sim, mas compreendo pronto, perfeitamente. a Mas é partir isso que desse, provoca isso nas pessoas. sim, sim, a partir desse momento, o que é que o meu inconsciente vai fazer? Nós temos essa capacidade, não é? E temos programas biológicos bem definidos, não é? Eu estou aqui a falar contigo e não tenho que me preocupar se estou a respirar, se o meu corpo está a funcionar, e são milhões de células, milhões de informações, milhões de coisas que estão a acontecer aqui sem que eu tenha controle delas, não é? Quando eu tenho esse conflito, o que é que vai acontecer? Vai haver o meu computador, não é? Vai tentar perceber, olha, ele tem este problema, como é que eu o posso ajudar? Portanto, se eu tenho um problema, se eu tenho um medo que eu não posso respirar aquele oxigênio, não é? O que é que vai isto? Se calhar não é para ir já diretamente, mas por exemplo, se eu tenho medo de morrer, o morrer é falta de oxigênio. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pulmão, não é? Por isso é que depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Veio a destruição do pulmão que tinha sido feito a mais. E tivemos a maior pandemia em termos de doenças pulmonares, Sim. porque aquela gente viveu 4, 5 anos com medo de morrer, não é? Portanto, fez pulmão adicional para poder respirar melhor. Portanto, quando resolves o conflito, que é outra coisa que dizem as 5 leis, é o tempo de conflito é igual ao tempo de cura, por isso nós temos que agir o mais rápido possível em algum tipo de conflitos, porque se Uhum. eu tiver 2 anos de conflito, eu vou ter 2 anos de cura. Portanto, e isto é sempre assim, nas doenças, estamos a falar naquelas doenças que são mais graves, se quiseres as oncoequivalentes, não estamos a falar numa alergia, não estamos a falar numa Claro. epilepsia, não estamos a falar numa fobia, são coisas diferentes, não é? Sim, sim, Mas sim. nessas doenças que envolvem a parte cerebral, aí sim o tempo de cura é igual ao tempo de conflito. Portanto, eu tenho que ter algum cuidado e tentar debilitar o quanto antes a condição que me está a afetar, porque senão depois vou ter um problema montante, quanto mais não seja, o edema cerebral tem um tamanho maior quanto maior for o tempo ou quanto maior for o problema que eu estou a viver. Portanto, eu tenho que evitar ter o AVC, que é a meio da fase da cura, na crise epileptoide, eu tenho que evitar tê-lo, e para evitar tê-lo eu tenho que resolver o problema o quanto antes, para não arriscar, não é? Portanto, a forma de vocês chegarem à descodificação biológica das patologias é através de uma análise psicossomática que vos ajuda a compreender a doença e a promover a sua cura, portanto, além daquilo que tu falaste. É assim, nós sabemos que quando existe uma alteração, seja ela qual for aquilo que é dado como o chamado doença, não é? Quando ela existe, a pessoa tem um conflito. Portanto, a partir daí eu vou atrás daquilo que é a reparação daquele conflito, tendo em conta que sei cada conflito o que é que gera. Ou seja, se vamos, por exemplo, uma depressão, uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que não quer que o tempo passe, então arranja um mecanismo para tentar travar o tempo. Portanto, o que é que eu tenho que resolver? Tenho que resolver o que é que lhe está a travar o tempo, não é? Se eu tiver uma pessoa que tem um cancro de pulmão, tal medo de morte, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir naquele medo de morte. Portanto, eu tenho que lhe Portanto, tu tirar vais aquele à medo de morte. causa, à psicossomática, no fundo, Sim, à sim, origem sim, desse conflito. sim, sim. Eu posso dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar a medicina germânica para outras pessoas, porque eu trabalhava para casa, para mim, para a minha família. Eu comecei a trabalhar para outras pessoas a partir do momento em que me desafiaram a fazer uma palestra e tinha lá uma senhora com 37 anos, tinha uma epilepsia há 25 anos e ela naquela palestra ficou curada. Portanto, ela conseguiu perceber
o porquê de ter aquela epilepsia. No caso dela ficou curada, não quer dizer que ficassem todos, depende muito do que é que temos por trás. Mas no caso dela, ela percebeu claramente o que é que lhe foi, o que é que foi o conflito biológico que ela teve para que lhe despoletasse aquela epilepsia. Entendo. De que forma é que vocês abordam as patologias provocadas pelos vírus? Portanto, também é da mesma maneira. Sim, para nós o vírus não é vírus, não é? Aliás, Sim, temos um cientista, um virólogo alemão, que é o Stefan Lanka, que faz o trabalho todo elencado na medicina germânica sei. e que tem um prémio de 100 mil euros para quem provar a existência de vírus, e até agora nunca ninguém conseguiu. Para nós o vírus não deixa de ser um reprogramador em termos celular, ou seja, aquilo que ele faz é a duplicação do ADN para informar o nosso organismo de alterações que possam estar a ser inseridas no próprio corpo. Portanto, se eu Portanto, preciso. na verdade, assim, a visão que vocês têm é que não existem vírus e que eles não podem, ninguém pode provar a existência deles, é isso? Enquanto vírus, ou seja, aquilo que lá está, para nós não é um vírus. É um reprogramador celular que tem uma função muito específica no nosso corpo. Ou seja, a ver se eu consigo descodificar isto um pouco também para os espectadores. Digamos que é uma frequência que no fundo está a programar o nosso cérebro para despoltar uma série de reações, é isso? Ou seja, imagina que tu tens, por exemplo, um problema em que portanto, estás em guerra, não é? E Uhum. estás com medo de morte. E eu tenho que dizer às células que elas têm que estar preparadas, por exemplo, para fugir, para reagir àquele medo de morte que têm. Eu tenho que informar essas células todas e tenho que muitas vezes alterar o ADN. Porquê? Porque o ADN é aquilo que elas, é a maneira delas trabalharem, não é? Por exemplo, se eu quero que as células absorvam menos oxigênio, eu tenho que lhes dizer e tenho que alterar o ADN delas. Então tem que haver uma reprogramação da ADN. O que é que vai haver? Vai haver multiplicação da ADN. Estas células são praticamente mortas, que eles dizem que são vírus, não é? E aquilo que fazem é precisamente isso, é ir ao corpo alterar a programação. E nessa alteração da programação surgem sintomas, não Podem é? surgir, sim. Nos Podem corpos das surgir, pessoas. podem surgir, Podem surgir, podem não ou podem, surgir. por exemplo, vamos falar num caso muito concreto, que eu já falei no início. Por exemplo, no caso de um herpes labial, que eu conheço pessoas que Hum, estão constantemente com herpes labial, ou hum, genital também, que ainda é mais hum, grave, não é? Como é que tu lidas com uma questão dessas, do herpes labial ou do herpes hum. genital, que é tão comum, muito mais comum do que aquilo que as pessoas pensam? Sim, é assim, primeiro não estamos perante um vírus e uma passagem, estamos Pronto, perante, aquilo para que as já, pessoas chamam vírus, não é? Aquilo que a sim, medicina sim, sim, tradicional chama vírus. Como é que vocês sim. lidam com isso de forma concreta? Eu vou ser muito concreto, por exemplo, no herpes labial. Tudo o que é pele é falta de contacto. Portanto, se eu Porque, tenho desculpa, não percebi. tudo o que estamos a falar em pele, é falta de contacto. Ok? Por isso é que a criança, quando vai para o infantário, depois depende, pode fazer a varicela, pode fazer o sarampo, quando se adapta, não fazem todas, fazem aquelas que Sim, têm, sim. que sentem mais a separação da mãe, por exemplo, portanto fazem esse sarampo, não é? Fazem essa varicela, fazem a papeira, o que for, não é? Depende daquilo que ela está a absorver. Mas é assim, então o que é que acontece? O herpes é uma falta de contacto. Portanto, uma E ao falta de nível contacto. genital, por exemplo, ao nível genital, hum, Estamos a também é a falar do mesma mesmo. coisa? Sim, é a mesma coisa. Até a falta de contacto. Se eu tenho herpes, eu normalmente até digo às pessoas, vá dar os beijos a quem tem que os dar, não estão a ser dados. E as pessoas riem-se e percebem que, ok, realmente. Não, felizmente nunca tive, mas por acaso noto, não vou dizer quem, não é? Uma pessoa muito, muito, muito próxima está constantemente com herpes na boca. Sim, E sim, sei sim. que outras pessoas também têm ao nível genital e que ao nível genital até inclusive é muito complicado de curar e portanto vocês, no vosso caso, como é que vocês curavam isso? Porque assim, A dizendo através apenas do. à pessoa, olha, vá fazer sexo com várias pessoas. Não, não, Estamos a brincar, não é? não, Mas estou a repara, dar um exemplo concreto. sim, mas repara, esse não é um exemplo, porque repara uma coisa, imagina que é uma viúva, como é que ela vai resolver esse conflito? Ela tem que o resolver na parte inconsciente dela. E como é que vocês dão as instruções para que essa viúva resolva esse conflito? É assim, eu utilizo uma técnica que é muito semelhante ao EMDR, que é a reprogramação do cérebro através do movimento dos olhos. Através do movimento dos olhos? Sim, sim, sim.
Não te vou dizer que é MDR, porque é uma técnica que eu desenvolvi com o conhecimento que existia essa técnica, mas nunca tive formação sequer em EMDR, portanto não posso dizer que sou um terapeuta de MDR. Eu faço a reprogramação Desculpa interromper-te, para as pessoas I, perceberem. I, MDR. não, Eye Movement Ah, ok. Ah, ok. M, Sim, peço agora desculpa, percebi. isto é M, D de dado, Sim, R, sim. Ok, já ou percebi seja, agora perfeitamente. Desensitization and Reprocessing, Ok. ok? Portanto, O que eu através faço, do movimento do globo ocular, nós certo, conseguimos reprogramar de alguma maneira o cérebro, é isso? certo, certo, correto. Consigo desligar programas através dessa técnica, Fantástico. Então, e ok? tens obtido resultados, pronto, não digo no caso desses, já vamos falar dos outros vírus. Eu falei agora destes que são mais comuns, toda a gente lida com eles, não é? E Uhum. muitas pessoas se queixam, sobretudo aquelas pessoas mais promíscuas ou que têm mais sexo, não é? Às vezes queixam-se desse tipo de sintomas, não é? Digamos, é uma das doenças sexuais mais faladas e que mais afeta as pessoas, porque é uma coisa constante, não é? Sim, E sim impede as pessoas tens até várias, tens de terem várias. relações sexuais. Como? Sim, tens várias, mas é assim, normalmente com o paciente à frente, ele próprio é que me vai dar o conflito dele. Portanto, eu sei qual é a causa, a partir daí é uma questão de exploração e de chegar àquilo que é o problema dele. Isso para mim tem sido relativamente fácil, seja por me ligar à pessoa, seja de outra maneira. Aquilo que eu faço é, a pessoa quando senta à minha frente, ela tem esta condicionante, uma chamada condicionante, porque tem um herpes e não gosta de ter, e não sei. Então eu vou atrás daquilo que é o conflito que gera aquele herpes, não é? A Então, e partir daí. relativamente, agora vamos falar de um vírus mais, digamos, mais global, a SIDA. Uhum. É assim, tu falas muito nos vírus, para mim os vírus não é um problema, não é Sim, eu sequer. sei, não, mas para as Sim, pessoas sim, é. Não, sim, sim. assim, para mim não é. Nunca foi. Porque, aliás, eu nasci num laboratório, como eu já disse várias vezes, a minha mãe era analista. Portanto, eu nasci no laboratório do Polivalente, onde os vírus e as bactérias abundavam e eu via-os e brincava com as caixas, com as placas Petri. Portanto, para mim é uma coisa comum. Agora, eu estou a falar Sim, nisto porque é uma coisa importante, e sim, como a medicina germânica tem uma abordagem tão diferente da medicina tradicional, pelo aquilo que eu sei, que eu achei que era importante nós falarmos disto, porque sim, sim. de repente os vírus tornaram-se no bicho-papão. Para mim nunca foram, Pois. mas Não, não, para as não, não. pessoas, de repente são o bicho-papão. Por isso é que eu agora Sim, gostava que tu também, de alguma maneira, mostrasses como é que, por exemplo, como é que tu lidas com o SIDA, com o vírus da SIDA. sim, isto é assim, deixa-me só dizer-te isto que é assim, a medicina germânica é a única que em tribunal conseguiu provar que a causa e efeito está provada através dos tais taques cerebrais. A medicina convencional tu não tens isso, tens muita parte estatística, Sim. e depois tens alguma dita ciência por trás. Mas a medicina germânica não, tu tens a prova. Portanto, o Dr. Hammer, quando vai a tribunal, ele pega nos taques cerebrais de 20 pacientes e diz todos os problemas que eles estão a ter, todos os problemas que eles tiveram e tudo aquilo que eles estão a passar na vida. Isto está em tribunal, está, portanto, saiu do julgamento sem condenação, que eles queriam condená-lo, e isto está em tribunal provado. Portanto, a medicina germânica é a única que tem realmente uma prova, se quisermos, científica, de que isto equivale àquilo. Não há um cancro se não houver no taque cerebral aquilo que eu te disse. Ou seja, ou um tumor cerebral, se for uma fase de cura, ou aquilo que eles dizem, para eles é lixo, não, desconsideram, mas se isso não existir, não existe o cancro. Portanto, para existir o cancro, existe sempre isso. Isto é 100% verificável. Agora, quando tu falas do HIV, o HIV, isso é aquilo que eu aconselho às pessoas, existe um documentário fantástico sobre isto, que é The House of Numbers, a Casa dos Números, e que Sim, eu explica já muito tinha ouvido bem. falar sobre isso, sim. Eu desmonto o HIV de uma maneira muito simples. Basta-se, por exemplo, saber que tu podes ter HIV em Portugal, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, tu podes ter HIV, vais ao Canadá e já não tens. Já não és considerado um paciente e um doente com HIV com SIDA, porque os números das cópias por mililitro de sangue são diferentes de país para país. Portanto, estamos perante uma doença que em alguns países é considerado, noutros não é considerado. Hum, Portanto, já estamos aqui perante uma questão que é como é que eu posso ser um paciente de SIDA com HIV num país e no outro sou uma pessoa saudável e não tenho nada, não é?
Depois é assim, ninguém morreu com HIV, não é? As pessoas morreram sempre de complicações que estão, que eles dizem que estão associadas ao HIV, mas não com HIV. Sim, sim, Como é que eu faço? Eu tive um paciente que consegui que ele fizesse uns exames, e eu tenho esses exames, posso depois partilhar se quiseres, sim, em que sim. consegui colocar negativo o teste de HIV. Ok? Fantástico. O que é que acontece? Ele volta outra vez, porque depois, se ele não fizer a resolução do problema, ele não resolveu o problema, sei que não, a última vez que falei com ele não tinha ainda resolvido, portanto, se ele não resolver o problema, o vírus volta, porque o vírus está ali, é uma informação. Na medicina germânica, nós normalmente, quando a pessoa diz assim, dói-me a perna, então isso serve para te ajudar em quê? Porque não há nada doentio na natureza. A nossa biologia não está cá para nos prejudicar, portanto, é para Claro nos que não. ajudar. É Se é para perfeita. nos ajudar, tudo tem uma função lógica. Portanto, eu não vou tirar o HIV quando o HIV não faz mal nenhum a ninguém. Por isso é que Ok. hoje se desvaloriza tanto o HIV, que não podias tocar em sangue, cuidado com as seringas, assaltos com seringas, tinhas que ter muito cuidado se visse algo vermelho para não tocares, podias ficar lá contaminado. Isto foi um filme, não é? Foi um filme que Pois, na nós altura. sabemos que o lobby farmacêutico arranja muitos filmes. Mas isso, e já iremos falar nisso e agora na segunda parte da entrevista, que vai ser bastante polémica também, porque vamos continuar esta conversa. Portanto, lembrem-se de assistir à segunda parte desta entrevista, que vai ser bastante interessante, onde desenvolveremos o resto dos temas. Obrigado, Jorge Malheiros. Até à próxima quinta e lembrem-se de colocar um like e partilhar o nosso canal com os vossos amigos e nas vossas redes. Apoiem o canal com um donativo e fiquem bem.